professora de Educação Física, é doutora em Farmacologia. Professora, seja bem-vinda. Oi, gente. Todo mundo tá me escutando bem? Olá, sim. Sim? Deixa eu só aumentar um pouquinho o retorno de vocês. Espera aí. Tá bom pra todo mundo, né? Se eu soltar o fone aqui, fica tranquilo? Tranquilo. Pronto, tá ótimo. Primeiramente, agradecer, né, essa manhã de conhecimento. É muito bom a gente aproveitar um momento desse para interagir com profissionais de áreas diferentes, visões diferentes e verificar que a multidisciplinaridade ela é fundamental, né? A gente nunca vai deter todo o conhecimento dentro da nossa própria área, quiçá das áreas de saúde que são correlacionadas. Então, a gente precisa realmente se unir e identificar que a gente necessita, né, desses auxílios, do complemento, da área de cada um, para que a gente possa buscar entender o mínimo possível o ser humano como um todo, né? Que é isso que a gente quer, a saúde do indivíduo. E aí a gente interpassa por várias variáveis diferentes, né? Então, antes de iniciar minha fala, eu queria deixar bem claro que eu acredito que, assim como as nutricionistas, muitas vezes as pessoas estão tendo uma visão mítica, né, ou do nutricionista ou do professor de educação física, que vai ser a salvação de tudo, né? E não é. Desculpa interromper. Oi. Fala só um pouquinho mais alto, por favor. Porque, como você está com o fone, tem uma certa distância, só um pouquinho mais alto. Melhorou agora? Melhorou, professora. Obrigado. Pronto. Então eu vou falar assim que fica melhor. E aí, voltando, né, para o que eu estava falando, a gente tem que ter um bom senso de que a gente tem que quebrar alguns paradigmas que estão sendo colocados aí na televisão, de que fez exercício, agora vai salvar a pátria, e não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente precisa, nós como indivíduos, né, seres humanos dotados de fisiologia, de emocional, de várias coisas, a gente precisa estar como holisticamente bem, né? Nutricionalmente bem, mentalmente bem e fisicamente bem. Então, a nossa fisiologia ela só vai responder bem do ponto de vista do exercício físico se o meu corpo ele está preparado para tal. E por que eu digo isso? Porque para que o exercício físico ele faça uma adaptação benéfica no meu corpo, ele leva tempo, né? E ele precisa estar preparado para isso. E para que ele faça essa resposta benéfica crônica, em longo prazo, é necessário um exercício bem prescrito, bem feito, assim como uma dosagem de um medicamento, né, ou a quantidade de um alimento. Então, é preciso realmente um profissional da educação física preparado para prescrever esse programa de exercício físico de forma individualizada e progressiva, né? Então, em tempos de coronavírus, né, em tempos de Covid-19, a gente tem que ter muito cuidado com as informações, acho que foi Camila que introduziu isso no início da fala dela, com as informações que a gente tem visto por aí. Então quer dizer que todo mundo vai poder praticar exercício físico agora, de qualquer forma? Não é assim, principalmente quando a gente fala de imunidade. Imunidade ele é um mundo, né? São várias células do nosso corpo fazendo conexões diferentes, né? Todas se correlacionam. Não vai ter uma receita de bolo para qual exercício físico melhor. A gente não tem como mensurar isso. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, eu vou ter que responder primeiro. Quem é esse indivíduo? Ele é idoso? Ele é diabético? Ele é obeso? Ela está gestante? É uma criança? Então, realmente, tem que ter uma avaliação diagnóstica inicial para que se possa, né, permear caminhos adequados da prescrição de exercício. Porque prescrever exercício não é tão fácil assim como as pessoas às vezes pensam, né, em um jornal que está se passando. Eu até fico brincando que às vezes o profissional da educação física ele é visto como um ventríloco. Aparece uma pessoa lá, faz uma pergunta e você tem que responder. O jornalista ele quer só que você diga qual é o exercício que aquela pessoa, né, tem que fazer em casa, ou qual o melhor.
E não é assim, né? Então, às vezes, você fazendo dessa forma, incitando isso, pode até ocasionar erros mais agravantes, dependendo do quadro que a pessoa tenha, né? Então, é bom a gente fazer essa premissa, esse esclarecimento inicial. Então, fazendo essa fala inicial, eu sinto a necessidade de trazer para os profissionais de educação física alguns conceitos e pequenos esclarecimentos do que é a imunidade, para que só um pouquinho lá na frente eu traga pontualmente onde o exercício físico ele pode ajudar e até onde o exercício físico ele pode piorar esse quadro imunológico, tá? Então, um pouquinho mais lá para frente. Então, a gente precisa entender que a inflamação e a imunidade, eles são um conjunto perfeito, é um casal perfeito, né? O que vai ser ruim vai ser o desequilíbrio entre essas duas variáveis, ou seja, quando a nossa inflamação ela está muito maior do que a nossa imunidade, do que as nossas células protetoras, tá? Diante disso, né, alguns sinais clínicos, eles apresentam quando a gente está com um sinal de inflamação, né, que é aquele quarteto fantástico que a gente aprende lá na fisiologia, né? Rubor, dor, né? Edema. Então, todas essas variáveis, elas indicam que é um processo inflamatório. Mas essa inflamação, ela é perfeita para avisar o nosso sistema imunológico que há algo errado, que tem um patógeno ali que entrou no nosso corpo, que tem uma célula que ela foi infectada. E aí, o nosso sistema imunológico, ele vai ser dividido em dois grandes grupos celulares de ação, que são as ações inatas, imediatas, e as ações tardias, né? As ações adaptativas. Dentro dessas duas divisões, o nosso corpo ele vai tentar a todo custo expulsar aquele patógeno, né, expulsar aquele antígeno, já com os nossos soldados de linha de frente, que são os nossos anticorpos. A gente vai tentar a todo custo minimizar que a gente migre para ações de células de memórias, que são os nossos linfócitos do tipo T, né? Porque os linfócitos do tipo T, eles irão produzir grande quantidade de marcadores, de biomarcadores que geralmente são inflamatórios, tá? Então, a gente tem uma resposta inata, aguda, e a gente tem uma resposta tardia adaptativa. Dentro dessa resposta inata, a gente pode citar um exemplo. Quando eu entro numa sala que tem um ar-condicionado, que tem um fungo, automaticamente meu nariz ele começa a coçar, né? Então, já fica vermelho, né? Começa a colorizar. Isso já é ocasionado pelo um contato rápido, né, entre o patógeno, a conversa que ele teve com células apresentadoras de antígeno, que eu vou detalhar um pouquinho mais na frente, e a presença do anticorpo tentando liberar histamina ou leucotrieno, que são mediadores químicos, para fazer esse papel de proteção nesse organismo. Quando esse carro-chefe imediato, inato, ele não é suficiente, aí sim eu tenho que recorrer às células de memórias, que é a fase adaptativa, que são as células do tipo T. Essas células do tipo T, elas ainda assim vão ser desmembradas em duas grandes etapas: células citotóxicas e células auxiliares, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? Então, para os profissionais de educação física que muitas vezes não são tão familiarizados, né, com esse termo de imunidade e inflamação, é importante a gente entender quem são essas células do sistema imune, né? O nosso sistema imune, ele vem de uma produção da medula óssea. Então, é preciso, né, como as duas nutricionistas falaram belamente, né, que o nosso corpo ele esteja funcionando fisiologicamente bem para que a gente produza células protetoras boas, em grande quantidade, tá? Então, dessas células, elas serão divididas em dois grupos de células troncos linfóides, que vão produzir as células B e as células T. Dentro das células troncos mieloide, elas irão produzir várias linhagens que são
do sistema imune inato. Quais são essas três grandes linhagens que podem agir tanto no tecido quanto no sangue? Vão ser todos os leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, né? Podem ser os monócitos, né, e os mastócitos, que vão agir nos tecidos, e as plaquetas e os eritrócitos, que vão agir no sangue. Então, todas elas irão conversar sempre entre elas para agir como carro-chefe imediato da imunidade inata, para, em caso extremamente necessário, partir para uma memória adaptativa. E mesmo na memória adaptativa, o corpo vai tentar a todo custo matar aquele patógeno ou aquela célula que foi infeccionada sem levar a graus altos de inflamação, matar essa célula que foi infectada, tá? Então, dentro disso, algumas dessas células são extremamente importantes, que são chamadas de células apresentadoras de antígeno. Quem são essas células apresentadoras de antígeno? São células dendríticas, basófilos, macrófagos e as próprias células B, do tipo B, que produzem os anticorpos. Então, todas essas células, elas são carro-chefes imediatos do sistema inato ou adaptativo para conversar com o sistema de memória para dizer, olha, realmente o meu sistema imunoinato ele não vai ser suficiente para matar agora de imediato esse patógeno que está fazendo mal para o meu corpo. Então eu preciso chamar outros soldados da linha de batalha para vir melhorar esse meu quadro de imunidade. E dentro disso, né, um dos primeiros marcadores biológicos que vão fazer com que as células imediatas conversem com as células crônicas são